Mar. E os integrantes são o Caio, Cauã, e Cauã, dizer um oi. Oi. Ele tá meio tímido, acontece. Tem o Bruno aqui também. E E aí, aí? Bruno? Ah, o Cauã teve meio que um delay aí, mas tudo bem. E teve, como eu disse, o Caio e também o João Rodrigo. Eles também estarão participando aí do seminário, mas não aqui como nós, presencialmente, entre aspas, por conta de alguns problemas aí que aconteceram. Mas isso não é relevante, tá? A gente já vai começar aqui dizendo sobre Maquiavel, um cara aí fodão. E quem vai começar dizendo aí um pouco sobre ele é o Bruno. Fala aí pra gente. Ó, eu vou começar falando que Maquiavel nasceu em 3 de maio de 1469. Ele nasceu na cidade de Florença, que é basicamente o berço do renascentismo. Ele morreu em 21 de junho de 1527. Ele, como sua profissão que ele seguia, ele era político. A profissão que ele seguia era política. E enquanto ele estava vivo, a igreja estava ficando cada vez mais forte, a Itália estava Sim, sim. fragmentada e as pessoas tinham medo de outros povos acabar invadindo o território. Para as suas escritas e formas de pensar, ele teve como referência as antiguidades clássicas, os autores e principais filósofos clássicos e também ele seguiu o Renascimento e o realismo político. Sim, sim. Bom, muito importante aí. Uma das coisas que ele mais utilizou foi também aí o realismo político. É porque ele dizia uma política, ele pregava uma política não do que deveria ser, sim como era, na cara dura, sabe? Ele era muito empírico nesse caso, como ressaltou o Bruno. E ele também dizia muitas referências, se vocês estão lembrados, de reinos, principados que existiram ali na antiguidade clássica também, não só a filosofia. E é bem interessante isso. E então agora o Caio, também o João Rodrigo, vão dizer pra gente aí um pouco aí sobre o que aconteceu ali meio que na vida do Maquiavel, o que, que fez ele começar a bolar essas escritas tão influenciadoras para nossa época também. E como foi todo esse processo, o que, que aconteceu. E o Caio, mas o João Rodrigo vão dizer pra gente. Maquiavel era político de Estado por tempos até que foi demitido sob acusação de ser um dos responsáveis por uma política anti-Médici, que era o principado da época, e grande colaborador do governo anterior. Após a casos, acabou sendo preso, mas teve sua libertação com a morte do Papa Júlio II e a eleição de João de Médici. Assim, todos os suspeitos de conspiração foram anistiados como sinal de regozijo e com eles Maquiavel, depois de passar 22 dias na prisão. Após libertado, seguiu para uma propriedade no distrito de Santander, em Percusina, e lá residiu o ostracismo, banimento político de 10 anos, onde escreveria suas primeiras obras. Dentre elas, a mais famosa, O Príncipe. O Príncipe é o livro mais conhecido de Maquiavel e foi completamente escrito em 1513, mesmo sendo publicado em 1532. O objetivo da obra é unificar a Itália enfraquecida, fazer uma manutenção no poder e separar o Estado e a Igreja. Após o Maquiavel ter sido preso e ele ter escrito a sua obra mais importante, que foi dita anteriormente pelo João, O Príncipe, agora o Carlos vai explicar para vocês o porquê essa obra foi tão importante e qual a ideia do livro em geral, o que fala no livro. Bem, obrigado, Bruno, por descrever um pouco o que eu vou falar. E é o seguinte, cara, o Príncipe Maquiavel tem pegadas polêmicas e consideradas na época até imorais, antiéticas. E eu vou dizer um pouco assim, de coisas principais que eu achei no livro, após ter lido ele. E, e assim, tendo esses destaques, assim, a obra é muito mais extensa e queria também ressaltar a importância
disso daqui, dessa obra, porque, cara, muitas coisas que foram ditas aqui foram utilizadas por governantes naquela época, foram utilizadas, e alguns também até já eram utilizados, e também, cara, foi utilizado até há uns tempos, até 1 ou 2 séculos para trás, onde, por exemplo, na unificação italiana, cara, por exemplo, o Maquiavel, as escritas de Maquiavel, o Príncipe, todas elas, eram lidas por um comandante italiano lá, que foi que bem, que comandou ali o seu exército rumo à unificação. E que, como o João Rodrigo disse, né, um dos objetivos da obra era unificar a Itália, então serviu, né, serviu. Bem, eu vou dizer aqui, sem mais delongas, eu vou dizer aqui um pouco do livro. Bem, basicamente, o livro começa distinguindo ali tipos de principado, né? Aí, como eu disse, você deve ter a virtude para o seu principado, que para Maquiavel, basicamente, você devia ter a virtude para você poder ali estar governando. Tipo, tem coisas que você tem que fazer em determinado tipo de governo, tem coisas que você tem que fazer em outro determinado tipo de governo. É isso que ele quer dizer ali. E ele especifica bem, assim, bem na rédea mesmo. Se o seu reino for, se o seu principado for hereditário, você só segue ali o que foi te ensinado no livro, tudo que você tem que fazer. E para os principados mistos, aqueles que você conquistou, né, que antes eram hereditários, você conquistou, toda a linha real deve ser executada e lá você tem que morar. E em alguns casos até montar colônias, caso você não queira residir lá. Bem, também eu falei de virtude, né? E duas coisas que o príncipe ia ter. A virtude, um príncipe não conseguiria governar sem a fortuna. A fortuna, no caso aqui, seria meio que a sorte. Não haveria como ter essas oportunidades, ainda mais. Não haveria como ele saber como governar, nem quem confiar, cara. Então, virtude e fortuna ali para ele é algo que, se o príncipe não tiver, o príncipe não é príncipe. É basicamente isso. Bem, próximo tópico aqui que é os bons aliados. Bem, na obra também diz aí sobre os bons aliados. Maquiavel diz que em um principado não se pode deixar crescer a fama dos estrangeiros, né? Que isso é um dos pontos que não se pode deixar passar. E também que você deve destruir os seus inimigos e adular os seus amigos. Mas nunca, absolutamente nunca, engrandecer aqueles que são fortes. Somente enfraquecê-los e agraciar os mais fracos. E isso também serve para a igreja, que em determinado ponto do livro ele deu um exemplo sobre, se eu não me engano, algum rei da França, algum monarca lá da França, um príncipe, acabou por apoiar um, um outro reinado a conquistar determinada região. E após um tempo, a igreja se voltou sobre aquele reinado ali que a França tinha apoiado e tal, e a França comprou a causa da igreja. E isso, no futuro, causou muitos problemas, tal, e até mesmo aquela região que tinha sido conquistada antes já não pertencia também mais à França. Então, ou seja, com esse exemplo que ele deu, o rei quis engrandecer a igreja e ele se lascou bonito. E aí é uma das coisas que ele puxa a orelha do príncipe, né? E aqui eu queria citar uma frase dele, que é bem complexa aí. Os homens devem ser adulados ou destruídos. Cara, essa frase é bem pesada mesmo. E quero passar o tópico, né? Exército próprio. Cara, se o Maquiavel diz que se o príncipe não tem um exército misto ou inteiro, cara, ou inteiro de mercenários, cara, tá fadado a sucumbir, cara. Se ele tem o exército misto ou inteiro, já era, cara. Esquece seu reino, não vai dar certo. Ele diz diversos exemplos no livro, ele prova isso de forma empírica que não dá certo. E depois ele diz que é necessário ter um exército bem guiado e nacionalista também. E que para esse exército ser mantido também depende muito da imagem do príncipe.
E também aqui entra no próximo tópico, que algo muito polêmico, que é ser antes temido do que amado, cara. Para Maquiavel, ser bom e piedoso demais é meio que um vício que acabaria removendo ele do principado. Que acabaria que acharia um rei fraco, e um rei fraco não pode ser um rei, ou seja, não pode ser um príncipe. Então haveria uma revolta ali na parte mais alta da sociedade para tirar esse rei do poder. Ou até mesmo na parte de alguma parcela do povo. Bem raro, mas também pode ter acontecido. E, e outra coisa, ele sendo bom e piedoso demais, isso pode ser prejudicar o reinado dele, o principado dele, também de forma alguma ser totalitário, porque isso causaria ódio e, cara, você ser fraco ou ser odiado são duas coisas que o Maquiavel evita de forma explícita. Ele já diz, você não pode ser odiado. Só que, então, como assim? Então, mas eu não vou ser um, não vou ser outro, o que eu vou fazer? Ele meio que diz um meio termo. Você deve ser temido pelo seu povo, mas você também deve ser amado por ele. Só que se caso, em algum momento, você tiver que escolher entre ser temido ou ser amado, você tem que escolher ser temido. Então você tem que ser um rei esperançoso, um príncipe esperançoso, um príncipe virtuoso, também um príncipe impetuoso e corajoso. Bem, aqui no fim eu vou dizer um pouquinho sobre os bons conselheiros, é uma parte bem não tão enfática assim, que os conselheiros eles são muito bons, só que deveriam ser apenas ouvidos quando requisitados, ou seja, somente podem falar com o príncipe em um momento que ele quer ouvi-los. Isso pode parecer que não, mas é bem importante, que isso dá aquela boa cadeia entre você é um súdito e eu sou o príncipe. Então, assim, era bem importante para um príncipe. Então, em resumo da obra, o Maquiavel diz diversas coisas. O príncipe manter o principado dele se tem nem metade do que foi dito no livro. E assim, isso já dá uma boa ideia de que é conteúdo pra caramba. Então, eu vou parar de falar um pouco, porque provavelmente você que tá ouvindo deve estar cansado de ouvir minha voz. Então, eu vou passar aí pro Cauã. E ele vai dizer um pouquinho das curiosidades desse cara, velho. Cara aí, muito foda. Diz aí, Cauã, como é que. Fala algumas curiosidades aí que você acha interessante de Maquiavel. Como você já disse, eu vou falar sobre as curiosidades. Atualmente conhecemos o Maquiavel por suas obras, que no caso são suas frases, muito impactantes de forma geral. Uma delas, por exemplo, falava que os homens ofendam mais os que amam e ofendem menos os que temem. Mas, em controvérsia, Maquiavel também era conhecido por suas obras sobre política e governo, mas ele também escrevia poesias, novelas, peças de teatro. E uma coisa também muito impactante, que suas últimas palavras foram: após minha partida, quero ir para o inferno, para discutir questões de estados com todos os grandes espíritos, do que no paraíso, como aquele monte de pobres coitados. Olha, muito boa essa frase. Ela mostra bem o que eu disse ali anteriormente também. E agora, creio que terminamos nosso seminário. Espero que tenham gostado. Agradeço por mim, pelo meu grupo. E esperamos nossa nota.